Boa noite para vocês. Primeiramente, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência comigo, mas é isso aí, a gente tem que compartilhar aquilo que Deus tem depositado em nós, amém? E quem tem sido abençoado pelas mensagens que têm sido pregadas durante esse mês? Eu tenho sido demais, muito boas, maravilhosas. E eu creio que hoje é o último dia, né? A última mensagem sobre solidão. Esse tema tão importante para nós. Já foram faladas tantas coisas a respeito da solidão. E eu quero fazer uma recapitulação de tudo que já foi feito, de tudo que já foi falado aqui, desde a primeira mensagem, só para vocês relembrarem e para a gente continuar dando sequência naquilo que vem sido falado, amém? A primeira mensagem foi pregada pela pastora Ioná, e ela falou sobre a solidão e também falou sobre a solitude. Que a solidão é se sentir só, abandonado, desamparado, desconectado. E a solitude é estar consigo mesma, se afastar de tudo para fazer um autoavaliamento de si mesmo e estar conectado com o Pai. Pastor Josias também trouxe duas mensagens, uma aqui, outra em Port Charlotte, no último domingo, falando sobre, primeiro, a vida de Davi, como que Davi, nos momentos de desafios e angústias dele, ele buscava o Senhor. Ele tinha o Senhor como o socorro dele, ele era totalmente dependente do Senhor nesses momentos. E no último domingo ele falou sobre a vida de Jesus, quando Jesus se afastava para ficar sozinho com o Pai. E do poder que Jesus manifestava por causa, em consequência desses momentos de solitude com o Pai, quando ele estava em público, com a multidão. E a pastora Ioná também, continuando, nas duas últimas mensagens poderosas, ela falou que a solidão nos impede de viver a vida plena em Cristo. E está diretamente ligada à nossa maneira de pensar e à nossa maneira de ver as coisas. E sendo assim, nós acabamos sendo influenciados em como nós sentimos, agimos e reagimos. Também falou que a solidão tem a ver com a nossa falta de convicção de quem nós somos, da nossa identidade de filho, e que isso é consequência da ausência de relacionamento íntimo com o Espírito Santo. E mesmo sabendo que temos o Espírito Santo morando em nós, à nossa disposição, 24 horas, mesmo assim, nós podemos estar o ignorando, o extinguindo, o matando, o apagando dentro de nós e nos impedindo de ter essa vida plena, nos impedindo de manifestar a natureza do nosso Pai e também cumprir a missão. Em consequência disso, deixar também de cumprir a missão que nós viemos cumprir. Então, é esse o resumo de todas as 4 mensagens. Amém? E eu quero continuar a partir daí. Eu creio que o Senhor ele tem mais algo para nos revelar a respeito desse assunto, mas eu não vou falar exatamente sobre a solidão. Na verdade, eu vou trazer uma solução para a solidão. E a palavra do Senhor, ela é a solução. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, para a gente continuar nessa reflexão, um texto que se encontra no capítulo de João 15, parte dele. E nesse texto, Jesus vem tendo uma longa conversa com os discípulos a respeito de muitas coisas. E essa conversa foi logo antes dele ser preso, antes dele ser condenado e ser levado à cruz. Foi uma conversa que foi iniciada lá, se a gente for ler, lá no capítulo 13, quando ele estava tendo a última refeição com seus discípulos, a última ceia. E essa
conversa ela se estende pelo caminho que depois eles vão para o jardim, né? Para o Getsemane, onde ele seria preso. Vai ser preso mais na frente. E essa conversa se encerra quando ele chega no Getsemane. E parte dessa conversa eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque como Jesus ia ser crucificado, eu creio que, se a gente for ler do capítulo 15, do capítulo 13 até o capítulo 17, são 5 capítulos. Gente, é muito tesouro que estão guardados nesses 5 capítulos. São as últimas informações, são os últimos ensinamentos, as últimas direções que Jesus estão dando para os seus discípulos antes da morte. Porque a partir dali, eles iam continuar fazendo o que Jesus estava enviando eles para fazer, e isso se estende a nós. Fica com isso em mente. A mesma missão que Jesus deu para os discípulos é estendido a nós. Nós estamos continuando o ato dos apóstolos, né? É isso aí. E vamos então para a palavra? João, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto de si mesmo. E se não permanecer na videira, vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim nada, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Se vocês serão meus amigos, aliás, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. E eu quero ler um último versículo, que está fora dessa sequência, para a gente encerrar. Vocês não me escolheram, que é o versículo 16, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que meu Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. É um texto grande, mas é um texto que está falando a mesma coisa. Em todos os versículos, Jesus está falando a mesma coisa. E a gente sabe que toda vez que Jesus ele fala uma coisa mais de uma vez, chamando a nossa atenção, porque tem algo muito precioso para ser dito, para ser comunicado. E nesse texto, no capítulo inteiro de João 15, tem uma palavra que se repete 12 vezes.
E o Espírito Santo me chamou a atenção para isso. A gente está falando de solidão e a gente, como foi falado na última vez, que a solidão é a ausência do nosso relacionamento com o Espírito Santo. É a palavra permanecer. É dita nesse capítulo 12 vezes. E 12 vezes, gente, se Jesus está falando a mesma coisa 12 vezes, é porque nós temos que realmente nos atentarmos para aquilo que está sendo comunicado através disso. O que ele está querendo nos comunicar através dessa palavra? E o que significa a palavra permanecer? Permanecer significa conservar-se, persistir, insistir com pertinácia, ficar, residir, continuar sendo, ser sustentado, durar, permanecer o mesmo, não tornar-se outro ou diferente, está à espera de alguém. Essa é a definição do verbo permanecer, do que significa esse verbo permanecer. E eu queria iniciar com essa definição em mente, permanecer, né? Jesus ele começa a falar: eu sou a videira e o meu pai é o agricultor. No versículo 1 e no versículo 2, ele fala: eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. Ele é a videira e nós somos os ramos. Vamos prestar atenção no que Jesus está comunicando a partir disso que ele está dizendo com a gente. Eu queria pedir o Guilherme para colocar a imagem de uma videira. E a gente vai meditar um pouquinho na videira. E tem tudo a ver com isso aqui que Jesus está dizendo. Eu fiquei assim impressionada do porquê que Jesus usou a videira para falar dele. E em todos os contextos. Essa é uma videira. Presta atenção em cada detalhe da videira. Cada detalhe. O tronco, os ramos e os frutos. A videira, ela é uma árvore completamente diferente das outras árvores. As outras árvores normais, elas crescem com um tronco, né? Um tronco firme, robusto, forte, não é assim? E elas não têm ramos. As outras árvores, elas têm galhos. E os galhos, geralmente, é exatamente a continuação do tronco. E são semelhantes. Os galhos têm uma aparência semelhante à aparência do tronco, né? Porque a gente vê assim, não tem diferença entre os galhos e o tronco. Ele sai do tronco e a mesma coisa. Mas na videira, deixa a foto aí, fazendo favor, Guilherme. Presta atenção na videira. O tronco dela. Como que é o tronco? Olha os galhos. Qual a diferença do tronco e dos galhos? Não é igual. Não tem a mesma aparência. A videira, o tronco dela é uma raiz. Não é um tronco normal como das outras árvores. É uma raiz. E eu vi várias fotos de videira, a mesma coisa. É uma raiz, é como se fosse um cipó, né? Lá em Minas, a gente chama de cipó. É uma raiz, e essa raiz, ela vai crescendo torcida. Torcida e fica feia, porque não é uma imagem bonita, não é uma aparência bonita, é uma aparência feia. Olha sobre o que Jesus está falando que ele é. E isso, quando eu estava lendo, me levou em Isaías 53. O que o profeta Isaías disse a respeito do Messias, a respeito de Jesus, 800 anos antes de Jesus nascer de Maria.
Isaías disse assim, versículo 52. Ele cresceu diante dele, está falando, cresceu diante do pai, né, que é o agricultor. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saído da terra. E o que ali está aparecendo? Deixa a figura da videira aí, Gui. Mentira, não. Fazendo favor. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência, para o que desejássemos, beleza nenhuma. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentados no sofrimento. Eu vou citar Hebreus, não precisa colocar não. Hebreus diz assim: embora Jesus, sendo filho de Deus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O que Jesus aqui, sendo a videira, está mostrando para nós? É exatamente o que está escrito. Ele é o tronco. Ele é a árvore. Nós somos os galhos. Agora, olha, dá uma olhadinha para nós, os galhos. Não parece que o galho é o mesmo, faz parte do tronco. Não parece. Por que não parece que é? Não tem a mesma aparência. A gente está falando de aparência externa, tá, gente? Por que nós não temos a aparência externa como da raiz? E olha como que ela é feia, ela está torcida, como se foi machucada, como que ela foi ferida, como que ela passou realmente por algumas tempestades e ficou dessa maneira, como que ela tivesse passado por um processo de sofrimento, como Isaías descreveu aqui. No lugar dos galhos, ela dá ramos, nós somos os ramos. O apóstolo Paulo diz que nós éramos como oliveiras bravas. E nós somos enxertados na videira. Por isso que não tem a aparência externa. Os ramos não têm a mesma aparência externa. Porque nós fomos enxertados. Esses galhos, eles foram enxertados no caule, na raiz. E oliveira brava, se for falar sobre oliveira brava, eu olhei sobre isso, é uma planta que cresce em qualquer lugar, sem propósito, tem ninguém para cuidar, que ela se adapta a qualquer ambiente, inclusive os mais sujos e os mais podres. Essa é a definição de oliveira brava. E Paulo falou que a gente era como oliveiras bravas. A videira, nós somos enxertados na videira e nós nos tornamos o quê? Nós fazemos parte da natureza agora da videira, de Cristo, que é Jesus. Ele fala, o meu pai, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é agricultor. O agricultor é Deus, é aquele que plantou. E o agricultor, ele tem a função de cuidar, cultivar a terra, cuidar da terra para plantar a semente. E cuidar também da semente depois que ela começa a brotar e crescer e virar árvore. Esse é o processo da agricultura, né? E Jesus, como raiz, como árvore, como a videira, Jesus veio do Pai, presta atenção, Jesus veio do Pai e nós viemos de Cristo. Se a gente for prestar atenção no que está sendo comunicado através disso, nós fazemos parte de um ciclo geracional. O Deus gerou o Filho e o Filho nos gerou. E nós somos gerados no Filho. É um ciclo geracional. E o que é um ciclo geracional? Transmissão de valores. Transmissão de virtudes que vem da nobreza, realeza e que influenciam no nosso comportamento, no nosso estilo de vida, passando de geração
a geração. E não tem como fazer essa transmissão de virtudes, de valores, sem um relacionamento. Porque nada surge por acaso. Tudo aquilo que surge vem de um lugar, vem de uma origem. Jesus não surgiu do nada, ele veio do Pai. Ele estava com o Pai desde a fundação do mundo. É assim que diz a palavra. E o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. E o Verbo se tornou carne, veio plantado, foi plantado na terra e habitou entre nós. E a partir dele, depois que ele cumpriu a missão que ele veio cumprir na terra, nós nascemos dele, nós somos enxertados em Cristo. Outra coisa que esse texto fala sobre, esse texto nos remete 3 coisas: identidade, origem e missão. Por que eu falei no início que eu não ia falar sobre solidão? Eu ia trazer algo que falasse sobre a solução da solidão. O próprio Jesus disse que o que nos dá satisfação é fazer a vontade daquele que nos enviou. Ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Por que comida? Porque a comida ela satisfaz a nossa fome, satisfaz o nosso corpo, satisfaz a nossa carne. Quando a gente está com fome, come, dá aquele sentimento de satisfação, não é isso? Principalmente como bastante, canha, né? Dá aquele sentimento de satisfação que você dá vontade até de dormir. Você fica no estado pleno, mas está falando carnal. Por isso que ele usa a comida. Mas nós sabemos que Deus, ele sempre usa linguagens terrenas, humanas, para comunicar as coisas espirituais, as coisas relacionadas ao reino. E é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele disse assim em João 5,19: eu digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que veio o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. João 6,38, ele fala assim: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A mesma missão que foi dada para Jesus foi passada para nós. Se Deus deu essa missão para ele, de cumprir a vontade dele, qual é a nossa missão? Jesus, ele veio nos revelar o Pai. Na verdade, a salvação tem tudo a ver com o que Jesus veio revelar. Toda a obra da redenção, tudo aquilo que Jesus fez, todo o processo que ele viveu na terra, todos os milagres, maravilhas, os ensinamentos, tudo os relacionamentos que ele tinha era para comunicar para nós, trazer a nossa memória quem nós somos, a nossa identidade. A salvação é para deixar a identidade de Oliveira Brava, que a gente tinha antes, e ter a consciência que nós temos que a nossa verdadeira identidade nele é a identidade de Cristo, é a identidade da videira que nós vimos ali. Agora, só uma perguntinha para nós. Se Cristo sofreu o que sofreu, e nós? Será que a gente para pensar, quando a gente está lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, será que nós paramos para pensar e meditar
naquilo que realmente está sendo dito. Porque nem tudo aquilo que está escrito é realmente o que está sendo dito. Porque lembra, Deus usa a linguagem terrena e humana para comunicar as coisas espirituais. O que a palavra nos comunica é algo muito mais profundo daquilo que é literal, daquilo que foi escrito. Por isso que a letra mata, mas o espírito vivifica. Por quê? O que nos vivifica é a revelação daquilo que está escrito. Porque isso vai nos transformar. É essa a seiva que nós recebemos da videira. Nós precisamos dessa seiva para que a natureza dele seja gerada em nós e nos transforme segundo a sua imagem. Só que não é uma imagem visível, não é uma imagem aparente. É uma imagem de quê? O que estava sendo, o que o pai transmitiu para o filho? Se nós fazemos parte de um ciclo geracional, o que está sendo transmitido é valor, é virtude. Não é aparência física, não é aquilo que a gente vê. É aquilo que nós somos. É aquilo que nós estamos nos tornando. Fomos chamados a nos tornar para que possamos revelar o Pai. Está nas nossas virtudes. E virtudes fala de quê? Fruto. Uma outra palavra que foi falada demais nesse capítulo é a palavra fruto. E Jesus não falou frutos. Ele falou fruto. E Deus ele nos enviou para dar muitos frutos. Muitos frutos. Ele está falando de quê? Ele está falando do fruto do Espírito. Porque quando nós fomos enxertados nele, nós recebemos a seiva, nós recebemos o valor, nós recebemos as virtudes, nós recebemos tudo aquilo que a natureza dele possui, nós recebemos. Nós recebemos. Mas para que nós recebemos? Nós recebemos isso, mas não para em nós. Lembra? Sempre fique em mente. Ciclo geracional, vai passando de geração a geração. Nós recebemos a seiva dele, a aparência não está igual, mas aquilo que é interior, que fala das virtudes, dos valores, está recebendo a mesma coisa. Sai dos ramos e os ramos produzem o fruto. Ali ele tem a uva como fruto, porque a videira, se é uma videira, é óbvio que o fruto é uva. Agora, nós como cristãos, nós recebemos a natureza dele. O que nós estamos, qual fruto, qual tipo de fruto que nós estamos dando? Qual o tipo de fruto que nós estamos gerando? Porque fruto não é aquilo que você faz. Fruto é aquilo que você gera de você mesmo. É a mesma simbologia de uma mãe engravida. Ela gera o bebê dentro dela. É algo que faz parte dela. Ela recebe uma semente do homem, recebe o sêmen do homem, e dentro dela é gerado a natureza dos dois, a mesma espécie. Nasce um bebê da mesma espécie, a mesma coisa é ali, ó. Mesma coisa. Nós recebemos a seiva de Jesus, que ele tinha recebido do Pai, e agora essa seiva, que é a semente, que Cristo é a semente, também é dita como semente, tem a simbologia de semente, tem a simbologia de palavra, a palavra também é semente. Lembram da palavra do semeador? O Pai é o semeador. E a palavra é a semente. E quem é a palavra? Jesus. Aquilo que ele recebeu do Pai, ele está transmitindo para nós, através da palavra. Na verdade, gente,
Aquilo que está escrito na palavra já foi feito. Nós já recebemos. Nós já recebemos tudo. Por que que nós temos que ir à palavra? Paulo fala assim em Romanos 12. Sejais transformados pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar, provar da boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Por que que nós temos que meditar na palavra? Por que que nós temos que nos relacionar com o Espírito Santo? Porque nós já recebemos tudo através do Espírito Santo. A palavra diz que o amor de Deus já foi derramado em nós através do Espírito Santo. E nem só o amor de Deus. O reino já foi. O reino está dentro de nós através do Espírito Santo. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Que o negócio vai ficar apertando para o nosso lado, porque se hoje a gente não realmente tem uma consciência de quem nós somos, de onde nós viemos, qual a nossa missão, o que nós estamos fazendo aqui. E também nós temos um destino aí, para ir depois que a gente cumprir a nossa missão aqui. E sem cumprir essa missão, não tem como ir para o destino. Hoje nós vamos sair daqui em nome de Jesus, conscientes, com a convicção de identidade, de origem, de onde nós viemos e de missão. Amém? No versículo 15 ele fala assim: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A nossa identidade e a nossa missão está diretamente ligada à nossa origem. E qual é a nossa origem? É Ele e o Pai. Porque Ele recebeu a origem do Pai e foi transmitida para nós. E agora, qual é a nossa missão? Transmitir essa mesma origem para outras pessoas. O fruto, ali, a uva, o fruto que ele fala, aqui, olha, em João 14, 23, ele fala assim: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará. Não, não é esse, não. Ele fala em um dos versículos que ele nos enviou para que nós fôssemos e dessemos frutos. Esses frutos são pessoas. Só que como que nós vamos frutificar pessoas? Pensa nisso. É o mesmo processo que Cristo fez em nós. Qual o processo que ele passou para ele transmitir a natureza dele em nós? Enquanto as pessoas não conhecem a verdadeira identidade delas, não conhecem quem é Deus como Pai, enquanto as pessoas não conhecem o Evangelho, não conhecem a palavra, não conhecem Jesus, não conhecem quem elas são como oliveiras bravas, que está crescendo sem direção, sem destino, sem propósito. Mas quando nós conhecemos, nós recebemos identidade, origem e sabemos qual é a nossa missão. Será que nós estamos fazendo as pessoas a ter esse entendimento? Porque essa é a pregação do Evangelho, gente. É falar daquilo que Cristo fez. E aquilo que Cristo fez em nós. O rapaz que estava, eu esqueci o nome dele, como que ele chama? Maicon. O Maicon falou aqui no início sobre que Jesus, ele nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Nós somos transportados. Foi isso que Jesus fez. O império das trevas, a gente estava quando a gente era oliveira brava.
Ele nos transportou, nós somos enxertados nele, com a obra da redenção, com a morte de Jesus, para ele cumprir a missão de Cristo. Porque ele era o Messias, mas ele ainda não era o Cristo. Ele estava no processo para se tornar o Cristo. Que a partir dele, a partir de Cristo, nós seríamos gerados. Nós não fomos gerados em Jesus, nós somos gerados em Cristo. E essas coisas, esses pequenos detalhes que às vezes a gente não presta atenção, confunde mesmo a nossa cabeça, confunde. Não deixa a gente ter clareza da nossa identidade. Porque nós não fomos gerados de Jesus, nós somos gerados de Cristo. Antes da obra da redenção, antes dele se tornar o Cristo, antes da ressurreição, não havia regeneração. Não tinha como a gente ser enxertado nele sem ele ter se tornado Cristo. E ele veio fazer exatamente isso. Essa é a obra da salvação. Mas para ele se tornar o Cristo, o que ele teve que fazer? Ele teve que ir para a cruz. Quando ele fala o tempo todo que ele não fazia nada sem primeiro ouvir do Pai. Ele só fazia o que ele viu o Pai fazer. E tudo que ele transmitia para nós, tudo que aquilo que ele transmitia para os discípulos na época, era o que ele ouvia primeiro do Pai. Ele não falava nada por ele mesmo e nem fazia nada por ele mesmo. Ele só fazia, a atitude, as ações deles eram simplesmente e somente as orientações que ele recebia do Pai. E como que ele conseguiu? Aí você pode ficar perguntando assim, mas Jesus é Jesus, nós somos nós. É muito, para nós hoje é mais difícil. Mas por que é mais difícil? Naquela época também eles tinham as dificuldades. É lógico que tempos diferentes, porque lembra de geração em geração, cada geração tem o seu tempo e tem os seus modos viventes, não são iguais. Cada tempo tem uma maneira de viver. Jesus, ele não cumpriu toda a lei, ele não cumpriu a missão dele à risca porque ele era Deus, porque ele era ser humano, ele era Deus, porque ele veio de Deus, ele tinha a origem. Mas ele deixou, antes dele vir se tornar humano, ele se despiu de toda a glória. A divindade dele ficou com o Pai. Ele veio como ser humano, viveu como ser humano. Por isso que é homem de dores. Ele sofreu, ele foi tentado, a palavra fala que ele foi tentado em tudo. Todas as nossas tentações que nós temos hoje, Jesus foi tentado nela e venceu todas. Mas como ele venceu? Primeiro, lembra da palavra permanecer? Aqui está a solução. Permanecer. Se vocês permanecerem em mim, vocês darão muitos frutos. O Pai o amará. Se vocês permanecerem em mim, o Pai o amará. E permanecer também remete uma palavrinha chamada foco. Foco. E foco é o oposto de quê? Distração. Uma pessoa que está focada, ela não se distrai. Uma pessoa que está focada, ela não olha para os lados. O que a palavra diz? Olhando, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Olhando. Firme. Colocando o foco. Paulo, em 1 Coríntios, ele fala sobre o foco. Ele dá exemplo aqui, muito interessante. 1 Coríntios 9, 23, ele fala assim, faça tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, usando aqui o exemplo da corrida, a analogia da corrida, vocês não sabem que todos
os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcance o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra no ar, tipo, sem direção, sem propósito. Atirando para todos os lados, né? Usando esse termo aí. Mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Eu não sei quanto a vocês, mas isso me dá muito temor. Muito temor. Porque para frutificar, nós temos primeiro que nos tornar. Essa frutificação, na verdade, ela acontece em nós primeiro. Nós somos o fruto. Nós também somos frutos de Cristo. Cristo nos gerou. Nós nos tornamos frutos e dentro do fruto não tem uma sementinha que também plantada se torna outra árvore e vai passando. Esse processo é contínuo, por isso que é de geração a geração. Tudo aquilo que nós fazemos, gente, se não contribuir para nos transformar, tudo que nós fazemos, se não contribuir para nos levar a nos tornar aquilo que aquele que nos enviou espera que nós tornemos, nós não vamos conseguir cumprir a nossa missão e muito menos dar fruto. Gerar frutos é a nossa missão. E gerar frutos não está falando de obra. Não está falando de obras, porque tem diferença de obras e frutos. E fruto. A obra é a expressão do fruto. A obra é aquilo que é visível, é aquilo que é manifesto. Fruto é aquilo que nós somos, é aquilo que nós estamos nos tornando enquanto nós estamos aqui na Terra. E esse ciclo geracional não tem como acontecer ele se não for nos relacionamentos, se não tiver relacionamentos. É um ciclo geracional e, ao mesmo tempo, um processo relacional. Porque não tem como gerar nada se não conhecer, se não tiver um relacionamento. Como que uma criança é gerada? Como que uma criança é fecundada? O anjo, quando encontrou com Maria, falou: bendito sejas tu e bendito seja o fruto do teu ventre. É a mesma coisa. Eu sei que é um pouco, não é complicado, mas se a gente, não é que é complicado. É por isso que nós temos que meditar naquilo que está sendo comunicado para a gente entender e ter clareza. Porque isso vai definir quem nós somos, isso vai nos levar a cumprir a nossa missão, a fazer o que nós temos que fazer. Foco. Sem foco é impossível cumprir a nossa missão. Porque sem foco nós vamos viver distraídos. E a gente pode citar aqui milhares de distrações que tem ao nosso redor no dia a dia. Como nós damos frutos? Como que nós frutificamos?
Não tem como dar fruto se nós não estivermos recebendo a seiva, se nós não estivermos recebendo da fonte a seiva, para que esse fruto seja gerado. Isso nos lembra o fruto do Espírito. E meditando no fruto do Espírito, isso é coisa minha, viu, gente? A maneira que eu entendi para mim fez muito sentido, viu? A gente fala que o fruto do Espírito são 9, né? É um fruto com 9 gominhos, não é assim que explica? Para mim, o fruto é o amor. O fruto completo, num todo, é um amor. Os outros, os gomos, são só manifestações, é a maneira que o amor é manifestado. Por que é diferente? Por que é diferente? Os gominhos. Primeiro começa no amor. O amor é o fruto completo. Agora, dentro do amor, vai ser manifestado alegria, quando precisar de alegria, fé, paz, quando a gente estiver em desespero, né? Vai ser de acordo com a situação, que o fruto vai sendo gerado em nós. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Todos esses gominhos do fruto vão ser exigidos de nós. Como? Como que isso vai ser gerado em nós? E é fruto que nós não vemos, viu, gente? É visto quando a obra é feita, porque se manifesta na obra. Nas situações do dia a dia. Essa semana mesmo, eu fui provada com o fruto da paciência. E foi assim, tão visível, que eu falei assim, impossível isso. A semana inteira foi gerado em mim a paciência. Por quê? Talvez não. Eu ando meio irritada. A semana inteirinha, tendo situações de paciência, desde quando eu saía de casa até a hora que voltava. Situações que exigia de mim a paciência. É assim que os frutos vão sendo gerados dentro de nós. Agora, imagina aí na cabecinha de vocês. Que frutos precisam ser gerados em vocês? Qual parte do fruto, né? Qual gominho do fruto precisa ser gerado em vocês? Vocês vão descobrir de acordo com a situação que vocês enfrentarem. Situações que vão irritar vocês, deixar vocês impacientes, deixar vocês... Qual tipo de situação? Aí vocês vão descobrir qual fruto, qual parte do fruto que está sendo gerado. E o fruto, a uva ali representando a uva, que são as pessoas, por que não tem como? Não tem como a gente gerar frutos sem relacionamento. Porque é nos relacionamentos que essas situações surgem. E com quem nós estamos relacionando tem que receber de nós a mesma seiva que nós recebemos de Cristo, da vida. A natureza dele em nós. A natureza dele é amor. E o amor se manifesta através de todos esses gominhos aí que foram citados. É essa seiva que vai gerar no outro também a mesma natureza de Cristo. A frutificação é você gerar, você começa em Cristo, depois vem para nós somos Cristos, natureza de Cristo, e nós vamos gerar no outro também Cristo, o outro também vai ser Cristo, porque vai continuando. Agora é de um a um, não é mais de geração a geração.
quando eu estava estudando sobre essa questão da geração, do ciclo geracional, me lembrei de quando Deus falou assim, olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Gente, o que está sendo comunicado com isso aí é muito profundo. É muitas coisas. Mas Abraão é o pai da fé. Está representando o pai, Deus, o pai da fé. Isaac é o filho. É o filho que foi levado como sacrifício. E ele foi espontâneo, de maneira espontânea, assim como Jesus também foi o sacrifício. De maneira espontânea, por quê? Isaac foi de maneira espontânea porque ele não correu. Ele não impediu o pai dele de deitar ele naquele altar de pedra para ser sacrificado. E Jacó, filho de Isaac, a partir de Jacó representa nós. Só que Jacó, gente, o nome Jacó é quando a gente era Oliveira Brava. Mas Jacó, muito interessante, gente. Jacó, quando ele recebe o nome de Israel, o que ele estava fazendo? Quando o nome dele é mudado para Israel, o que Jacó estava fazendo? Lutando com o anjo do Senhor. E a palavra fala que o anjo do Senhor fala, me deixa, eu preciso ir. Ele fala, eu não te deixo enquanto você não me abençoar. E às vezes a gente acha que ele estava pedindo uma bênção. Talvez naquela época sim, naquele tempo sim, era bênção. Mas trazendo para a nossa época hoje, para o nosso tempo de hoje. Hoje nós estamos no tempo do reino. Não é aquele tempo lá, que ainda estava a caminho da terra. Não, nós já estamos na terra, gente, nós já estamos. Por quê? É por isso que já aconteceu. Através do Espírito Santo, nós recebemos o reino, recebemos a natureza do Pai, do Filho, e tem prova disso. Nós temos a Trindade dentro de nós. Nós não temos desculpa. Nós não temos desculpa. Porque o próprio Jesus disse que se nós o amássemos, o Pai também o amaria. E eles viriam e morariam, fazeriam morada em nós. Mas eles viriam através de quem? Do Espírito Santo. Então nós temos o Pai, nós temos o Filho e nós temos o Espírito em nós. Nós temos a natureza completa, a natureza plena, a natureza divina. Por isso que nós participamos, Pedro fala que nós participamos da natureza divina. Nós temos a plenitude em nós. A plenitude da natureza de Deus em nós. A natureza de Deus, do Filho, a graça e do Espírito, a comunhão. A pastora falou isso na última ministração. Às vezes a gente cita isso sem saber nem o que a gente está citando, sem entender o que a gente está falando. Nós não temos desculpa para não manifestar a natureza de Deus, porque ela já está. E a maneira dela se concretizar, dela se manifestar, dela se tornar obra, é expressando em todas as situações, nos relacionamentos que nós temos, todas as situações difíceis, desafio que nós vivemos no dia a dia, manifestar essa. Os gominhos do fruto do Espírito, do amor, os gominhos do amor, que é manifestados de maneiras diferentes. Nós temos o amor do Pai em nós. Deus enviou o seu Filho, amor o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, deu o seu Filho, matou o seu Filho por nós. A graça de Cristo, ele aceitou a missão de ser o Cristo, sendo Filho de Deus, de ser o Cristo,
ele se ofereceu de maneira como sacrifício espontâneo por nós. Ele aceitou o Pai matá-lo. Em Isaías 53, Isaías fala que o Pai, que Deus teve prazer em moer o Filho. Vocês têm ideia do que é isso? Moer o Filho. Olha o estado visível da videira. Mas ele fez isso porque ele se alegrava. Se ele teve prazer, ele se alegrava. E onde estava o prazer dele? No resultado. Porque ele sabia que a partir daquela semente, a partir daquele... A Neia falou sobre a semente aqui hoje, eu fiquei viajando na semente. Eu viajo. Porque Cristo, Jesus foi a semente. O Deus, o Pai, se alegrou em moer o filho, em matar o filho, em sacrificar o filho, porque ele estava oferecendo o filho como semente para gerar muitos filhos. E somos nós. Nós temos a Trindade dentro de nós, toda a natureza plena de Deus. A divindade está aí dentro de nós. Nós não temos desculpa. É um processo. O gerar é um processo. E é sempre de dentro para fora. Primeiro tem que acontecer isso. Não adianta a gente querer dar fruto se primeiro nós não formos o fruto. Não adianta. Senão nós vamos ouvir aquilo que Jesus disse, que muitos vão ouvir naquele dia. Senhor, eu preguei em seu nome. Senhor, eu curei em seu nome. Senhor, eu fiz milagres, maravilhas, eu fiz fogo cair do céu em seu nome. E Jesus vai falar o quê? Afastam-se de mim, praticantes da iniquidade, porque eu não vos conheço. Peraí, mas eles estavam fazendo o quê? Estavam fazendo a obra de Deus. E Jesus falou o quê? Praticantes da iniquidade. Jesus estava falando, vocês estão praticando a iniquidade. Como assim? Mas ele falou, não vos conheço. E conhecer não é saber sobre alguém. Conhecer alguém começa um processo de relacionamento, é uma construção de relacionamento. Construção de amizade. Até que essa amizade fica tão profunda que você se torna um com essa pessoa. Se nós não tornarmos um com Cristo, nós não vamos frutificar, nós não vamos gerar outros Cristos. E a maneira de gerarmos outros Cristos nas pessoas é da mesma forma que Cristo gerou Cristo em nós, revelando o Pai. Jesus veio revelar o Pai. Todo esse processo é para revelar o Pai. Revelar quem é nosso Pai, de quem nós somos filhos. Porque antes, na oliveira, quando a gente era a oliveira brava, a gente não sabia a nossa origem, por isso que a gente vivia sem destino, sem missão, sem propósito. A gente não sabia da nossa origem. Jesus veio trazer a nossa origem. Ele veio nos dar uma identidade, mostrar qual é a nossa origem e nos comunicar que nós temos uma missão. Que tipo de fruto nós estamos dando? Nós estamos gerando outras oliveiras bravas? Ou nós estamos gerando Cristos?
Como que nós estamos revelando o Pai? Como que a gente chega para alguém para revelar para ela o Pai? Vendo ela como nosso irmão. Tratando ela como nosso irmão. Fazendo ela saber, trazendo a consciência dela, que nós somos irmãos. Mesmo que ainda aparentemente ela seja uma oliveira brava. Trazer a memória dela, porque aonde está a salvação? A salvação está em saber, em ter a consciência de quem a salvação é algo que a gente imagina um monte de coisa. Não é isso. A salvação é termos a consciência de quem nós somos, para que nós possamos viver de acordo com a identidade que nós temos. É isso que Jesus vai fazer, trazer a nossa memória, a nossa consciência, quem nós somos, de onde nós viemos, qual a nossa missão e para onde nós estamos indo. Porque ele fala, eu vim do Pai, agora estou indo para o Pai. Quando ele fala na mesa, ceando, ele fala, eu vim do Pai. Agora eu estou indo para o Pai, eu volto para o Pai. Por quê? Porque ele já estava... Faltava um pouquinho para ele terminar de cumprir a missão. Quando Judas traía ele, e ele chamava Judas de amigo. Não se ofendeu com Judas, ele foi provado até o último minuto da vida dele na terra. E ele passou em todas as provas. E ele se tornou Cristo por nós, por amor a nós. E nós estamos nos tornando Cristo por amor aos outros. Nós estamos abrindo mão do nosso eu, da nossa vida, das nossas vontades, para revelar o Pai, que é um Pai de amor. As pessoas. Cristo foi para a cruz. E ele fala, quer me seguir, quer ser meu discípulo, quer me representar? Negue-se a si mesmo. A primeira condição é essa, negue a sua cruz e me siga. Tudo aquilo que Cristo fez é nossa responsabilidade. É nossa responsabilidade. Mas nós só conseguimos fazer isso se tivermos foco, se permanecermos nele, na palavra, em oração, nos relacionando com o Espírito Santo. É um relacionamento contínuo, um relacionamento diário contínuo. E ele está em nós 24 horas à nossa disposição. Nós não podemos terminar o nosso tempo na terra sem saber quem nós somos e sem viver a nossa identidade, sem missão. Porque o preço que foi pago para se tornar essa raiz machucada, sem aparência, sem beleza, foi caro. Foi sangue derramado. E se ele passou por todo esse processo, é nossa responsabilidade querer passar. Nós não temos que passar. Porque o querer passar faz parte de quem nós somos. E eu quero ouvir naquele dia, ao invés de ouvir do Senhor, afasta-se de mim, praticante da iniquidade. Eu não conheço, eu quero ouvir. Entra pro gozo do meu Senhor. Filhos, filha, mas para ouvir isso, eu vou ter que passar pelo mesmo processo que ele passou. Da mesma forma que ele permanecia no Pai, nós devemos permanecer nele. É a única maneira, foco. As distrações não terão força para nos atrair. Se a gente estiver focado. Ele fala, se a tua mão
te fazer pecar, porque pecar é errar o alvo, vai sair do alvo. Se a sua mão te fazer pecar, corte. É melhor você entrar no reino sem uma mão, só com uma, do que ir para o fogo com as duas. Isso quer dizer o quê? Corta pela raiz aquilo que está te tirando. Eu pedir vocês mais 5 minutinhos, eu sei que está muito longo, para me contar parte do meu processo. Não é o processo, mas um processo bem doloroso. Eu passei alguns anos atrás. 5 minutinhos para falar com vocês. Eu vivi 10 anos da homossexualidade. E eu falo praticante. E quando eu encontrei Jesus, quando Ele me amou através das pessoas que Ele me enviou para revelar Ele para mim, eu me apaixonei por Ele. Mas não era só apaixonar por Ele, não era só querer conhecer mais dele. Também. Mas tinha uma longa caminhada a partir daí. A partir do... Quando eu conheci ele. E eu passei uma longa jornada de mais 10 anos. De conhecimento dele. De permanência. Permanência com ele. Eu tive que permanecer nele durante uns 10 anos. Porque se eu não permanecesse nele, a minha verdadeira identidade não teria sido gerada em mim. Eu não ia conseguir ter consciência da minha verdadeira identidade. Eu era uma Oliveira Brava. A minha identidade, para mim, era lésbica. Mas a permanência nele durante esses anos, a primeira coisa, quando ele fala, se a tua mão te faz pecar, corta. Eu lembrei, ele me fez lembrar todinho do processo que eu passei lá desde o início. A primeira coisa que ele fez, me arrancou do meio de amizade, dos ciclos de amizade que eu tinha. Todas as minhas amizades eram sexuais. Era um ciclo de amizade, era a minha convivência. Ele me arrancou, me tirou lá de Pompano Beach. Primeiro ele me tirou do Brasil, me levou para Pompano Beach. Eu continuei da mesma forma com as mesmas pessoas. Ele me arrancou de lá e me trouxe para Sarasota. Aqui em Sarasota eu não conhecia ninguém. Aqui era uma roça quando eu cheguei aqui. Ele enviou alguém para me buscar lá, para trabalhar e me colocar dentro da casa dele, sem me conhecer. Não conhecia. E eu vim, sem me conhecer. Não conhecia ninguém. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que Deus fez, cortou todas as conexões que eu tinha com as amizades. Eu fiquei sozinha. Sozinha. Ninguém mais me ligava. Quando eu ligava, não me atendia. Eu ainda tentei ir atrás, continuar com os relacionamentos antigos. Deus não permitia. Gente, era Deus. Era Ele se revelando a mim, falando comigo, Leninha, eu tenho uma nova vida para você. Esquece essa. Eu tenho algo muito maior para você viver do que isso aí que você está vivendo, que você acha que é bom. Gente, eu mergulhei tanto na homossexualidade que a minha mente era masculina. Eu pensava como um homem. Vocês podem falar, como assim? É assim mesmo. Eu pensava como um homem. Eu me vestia como um homem. Ele se revelou a mim. E
nesse relacionamento íntimo, profundo, ele foi revelando a minha identidade nele. Porque quando a gente tem a revelação da identidade dele, nós recebemos automaticamente a nossa. Levaram 10 anos para mim ter convicção da minha verdadeira identidade. A segunda coisa que ele fez, depois de me arrancar do ciclo de amizade, cortar as conexões, eu vestia roupa comum. Primeira coisa, mudou as minhas vestes externas. Estou falando vestes, roupas mesmo, roupas. Eu acordei um dia e não conseguia mais colocar uma calça, não conseguia mais colocar um calção. Porque eu tinha hábito de usar calção, gente. Calção masculino mesmo. Eu jogava futebol no Brasil. Então eu adquiri esse hábito. Eu só conseguia colocar saia e vestir. É algo que eu quis fazer. Essa obra é o Espírito que faz. Se permanecer, ele faz. É a única maneira que ele tem de fazer, se permanecer nele. E depois de muitos anos, depois de 10 anos, eu fiquei 10 anos sem usar calça, sem usar bermuda. E eu comecei a usar calça quando eu comecei a frequentar a casa de church. Depois de algum tempo, né? E eu comecei a questionar. Eu lembro de um dia que eu fui na casa do pastor e ele falou algo comigo e me perguntou por que eu não usava calça, que eu precisava mudar. E foi essa expressão: você precisa se vestir melhor. Conversando sobre alguns assuntos, você precisa se vestir melhor. Coloca uma calça para ficar mais descolada. Era isso que ele queria dizer. E eu fui para casa aquele dia e eu orei o Senhor. Eu falei para o Senhor: Senhor, eu não consigo mais colocar uma calça. Mas será que chegou o tempo? Será que algum dia eu vou voltar a usar uma calça novamente? E Deus me deu um sonho depois de alguns dias. Eu pegava uma calça e vestia, mas ela era perfeita, era como se fizesse parte da minha pele, essa calça. Aí eu falei: eu entendi. Agora eu posso. Por quê? Porque aquilo que a gente vive fora influencia aquilo que a gente é dentro. Deus precisou mudar a minha aparência para renovar o meu entendimento, para mudar a minha maneira de pensar, aquela maneira antiga que eu tinha de pensar. Deus queria que eu soubesse, tivesse a convicção de que eu era uma mulher. Eu era menina. Eu não era um homem. Eu era um rapaz. E mudou a minha roupa, a minha maneira de vestir. Todo dia trazia a minha memória para essa transformação. E depois disso veio outras transformações mais profundas. Mas essa foi a que precisava acontecer primeiro. Por que eu estou contando isso aqui para vocês? Nós não temos desculpa de não viver a nossa verdadeira identidade. Nós não temos. Nós não temos desculpa de não cumprir a nossa missão. Porque a nossa missão está linkada com a identidade. Se a gente não sabe qual é a nossa identidade, como que a gente vai cumprir a missão? E eu continuo no processo de ser transformada pela renovação do entendimento. E isso aqui é um lugar que eu não quero sair nunca. Essa
sair nunca, porque é o lugar, aqui sim, nessa permanência, é um lugar de delícias, aonde mana leite e mel. Amém? Eu queria orar com vocês. Pode ser? Senhor, obrigada pela sua palavra. Tão simples, mas tão profunda, Senhor. E a minha oração, Senhor, hoje, eu não oro só por mim. Eu oro por todos aqui, por todos aqueles que vão ouvir essa mensagem depois, Senhor. Eles estão ouvindo agora, Senhor. Pai, eu oro que elas recebam convicção da identidade delas, assim como eu recebi da minha, Senhor. Assim como o Senhor trouxe a minha memória, quem eu era. Se existe alguém aqui, Senhor, que ouviu essa mensagem, que ainda tem dúvida de quem Ele é, que ainda, Senhor, tem crise de identidade, que ainda não tem convicção, Senhor, de quem Ele é, traz a memória dele, traz convicção, que Ele receba, Senhor, clareza, Senhor, que Ele receba convicção, Senhor, e que Ele possa, Senhor, tomar posse dessa identidade e viver, Senhor, a partir dela, e cumprir, Senhor, toda a missão que o Senhor nos cumprir, Senhor, assim como eu estou cumprindo a minha. Faz isso, Senhor. Faz isso em nome de Jesus. Cada um, Senhor, tem as suas crises de identidade. Cada um no seu quadrado. Faz isso. Faz isso, Senhor. Porque nós somos todos filhos do Senhor. Essa é a nossa identidade de filhos. Foi isso que Jesus veio nos revelar. E nós temos a missão de revelar o Senhor a todos. Que nós possamos, Senhor, glorificar o Teu nome como Cristo glorificou. Mas nós só conseguimos glorificar o Teu nome indo para a cruz. Porque glorificar implica morte, implica cruz. E que nós não tenhamos medo de ir para a cruz, Senhor. E que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas.